Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Estou reiniciando agora, de iniciar o meu canal, agora sim aqui pelo portal da comunidade Canção Nova. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje, com antecipação de meia hora por questões profissionais. Sejam bem-vindos vocês que poderão estar conosco e que estarão conosco neste dia, em nosso encontro diário com Jesus Palavra, né? Certamente alguns irmãos não estarão conosco, porque eu não tive tempo de avisar dessa mudança, mas eles chegarão e estarão unidos a Jesus por meio de sua palavra em tempo, né? Através do vídeo que fica gravado aqui em nossa timeline. Então sejam bem-vindos, que já está chegando. Como sempre, a gente vai compartilhando para que mais irmãos possam se achegando. Você pode também compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam estar conosco. A gente acolhe já aqui a Antônia Lins, seja muito bem-vinda. Boa tarde, querida. Fatalmente, certamente eu vou pedir desculpas, porque realmente, como eu disse há pouco, a gente não pôde avisar com antecedência devida da mudança do horário, mas Deus sabe, né? Deus sabe. O importante é que a gente está aqui fiel, né? E vamos ter o nosso momento. Quem chegar depois, vai depois também participando, vai depois também se somando a nós que já estamos aqui. Falta só compartilhar aqui na minha mídia pessoal. Agora sim. E vamos então dar início ao nosso estudo bíblico de hoje. Só um instantinho. Pronto. Então sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a esse que é o nosso encontro diário com a palavra de Deus. E recebemos assim, já acolhemos a Antônia Lins, a Marinês Moraes, a minha irmã de Comunidade Celeste. Vamos juntos encontrar-nos com o Senhor. E para iniciarmos bem e em unidade, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Infunde, Senhor, em nós teu Espírito Santo, para que as palavras hoje lidas e meditadas, que a tua santa palavra caia em nosso coração como semente viva e que o nosso coração seja terra fértil. Que nós possamos, Senhor, render os frutos devidos, 30, 70 e 100 por um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos colocar o nosso estudo bíblico, nossa leitura de hoje. Estamos meditando, estamos caminhando na reflexão do Evangelho de São João. Então, a leitura de hoje, vamos colocar aqui, leitura de hoje. João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26. Ao passo que lembramos que o nosso estudo bíblico é também um momento oracional. Então você pode, aqui nos comentários, ir deixando a sua prece, deixando a sua intenção, deixando a sua necessidade diante de Jesus que está conosco. Né? É promessa dele, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então a gente acolhe também aqui a Eugênia Matos. Deus abençoe, Eugênia, seja muito bem-vinda. E eu quero colocar a intenção, porque a gente tem um grupo de WhatsApp de combatentes, nosso grupo de oração, e alguém colocou a intenção lá hoje dos médicos e enfermeiros, né, profissionais de enfermagem, porque eles estão enfrentando essa situação, alguns já estão doentes. A gente quer colocar então diante de Jesus, em nosso momento oracional de hoje, de reflexão com a palavra,
todos os profissionais de saúde, todos os enfermos e todos aqueles que o Senhor chamou para si, para que o Senhor possa intervir com sua misericórdia e fazer cessar esta pandemia. Acolhemos Joana Paula, que está pedindo, sim, por sua saúde, Joana, que o Senhor possa te visitar, que o Senhor da misericórdia, que o Pai das misericórdias possa te visitar nessa noite, por suas necessidades e derramar em tua vida saúde, tranquilidade, fé, esperança. Não é? Que o Senhor possa nos dar a esperança e a força para atravessarmos as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, e que nós conquistemos a vitória, Joana, como você, que nós possamos conquistar a vitória em Jesus. Amém? Então, pega a sua Bíblia, João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26. Deixa eu fixar. Pronto? Então vamos lá. Vamos juntos. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos. Por isso saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade de Jacó, que Jacó tinha deixado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fastigado da viagem, sentou-se, assim como estava, junto da fonte. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus pediu: dai-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus de fato não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. A mulher disse: Senhor, nem sequer tens com que tirar água, e o poço, de onde tens a água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe darei se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Ele lhe disse: vai, chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre essa montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, crê em mim. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Pois estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que virá o Messias, o que significa Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: Sou eu que falo contigo. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Conosco, Aurilete Fernandes. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, pega sua caneta de 4 cores e vamos então identificar promessas, princípios eternos e ordens no nosso texto bíblico de hoje. Vamos começar relendo agora, ruminando a palavra a partir do versículo 1. 4, versículo 1. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele reunia discípulos e batizava mais que João, embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos. Por isso saiu da Judéia e voltou para Galiléia. Jesus saiu da Judéia e voltou para Galiléia porque estavam fazendo confusão, e não era hora de fazer confusão. Não era hora de bater boca, não era hora de afirmação, coisa nenhuma. Jesus sabia que o seu ministério estava só começando. Como ele estava no começo do ministério, e ele não queria atrapalhar o ministério com as questões iniciais, ele vai embora, ele volta. O nome disso é discernimento, que a gente precisa ter também. Versículo 3. Chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto de onde Jacó tinha uma propriedade que deixou para o seu filho José. Ali tinha a fonte de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, isso aqui é interessante, né? Jesus, fatigado da viagem. Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele tinha fome, ele tinha cansaço, ele ficava fatigado, cansado, enfadado, no Ceará, né? Enfadado. Fatigado da viagem, sentou-se. Assim como os que estavam com ele, era a hora sexta. Ele despediu os apóstolos para ir comprar comida na cidade e ficou sozinho. Chegou uma mulher para tirar água do poço e Jesus disse para ela, versículo 7, dá-me de beber. Versículo 8, a mulher diz, então a mulher samaritana disse a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pede beber a mim, que sou samaritana? Haja vista, tinha uma rivalidade, uma entre judeus e samaritanos, a gente já viu isso ao longo do Evangelho. Jesus trabalhou com isso muitas vezes, inclusive. Né? Há até uma parábola, a parábola do bom samaritano. Jesus usou muitas vezes os samaritanos, os publicanos, em exemplos. Aqui uma samaritana. De fato, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu, se conhecesses o dom de Deus e quem te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a vida eterna. Vamos marcar de azul? É uma promessa. Se conhecesses o dom de Deus e aquele que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Então veja, o Senhor anseia nos dar água viva, mas para isso nós temos que pedir. É necessário pedir. E aí em outra passagem me faz lembrar aquela parte que os apóstolos dizem, nós não sabemos pedir nem orar como convém. Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar. Nós não sabemos pedir nem orar como convém. Nós temos que pedir e pedir bem. Pedir e pedir correto. Pedir e pedir certo. Cristian, mas como é que eu vou saber se o que eu estou pedindo está certo? Simples. Coloca na dimensão da vontade de Deus. Senhor, se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Se tu mandares, irei.
Se você colocar sempre a vontade de Deus à frente da sua, você está pedindo certo. Você pode até naquele momento, porque somos limitados, ter um julgamento errado. Você pode julgar errado a situação. Mas se você pedir que Deus faça a sua vontade, você vai pedir certo. Senhor, eu queria muito isto, mas faz a tua vontade, Senhor. Dai-me o que és melhor diante da tua visão. Tu conheces mais do que eu preciso do que eu mesmo. Tu me conheces mais do que eu mesmo. Então, Senhor, me concede segundo a tua santa vontade. Segundo a tua santa vontade. Versículo 11. A mulher disse: Senhor, nem sequer tens um balde. Como é que vai tirar água? O poço é fundo. De onde é que vai vir essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço, nos deu esse poço e dele mesmo bebeu seus animais? Jesus respondeu: todo que beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. De novo promessa, marca de azul. Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, mas a água que eu darei se tornará para ele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. No livro Reflexões sobre o Vinicreato, do Frei Elias Vela, ele faz uma reflexão sobre, num dos capítulos, sobre as representações do Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado como fogo, como vento e como água. Água. A água que eu vou lhes dar, você nunca mais vai ter sede. A água que eu vou dar a vocês, ela jorra, ela emana para a vida eterna. Quem receber essa água, quem receber essa água do seu interior, emanarão rios de água viva. Então não só mata a sede, não só mata essa secura interior, não. Esta água que provém do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, ele me transforma em uma fonte. Dentro de mim o Espírito Santo jorra, ele emana para os outros. É como se nós que conseguimos viver essa realidade, nós que aceitamos essa realidade, nós que desejamos essa realidade, tivéssemos o papel de ser fontes ambulantes para o mundo sedento. Nós que também somos sedentos, ao buscar a fonte, nos tornamos nós mesmos fontes. Porque o Senhor é conosco. Ele não só nós, ele é conosco. Nós seremos fontes de água viva que emanaremos para a vida eterna. Para a vida eterna. Versículo 15. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirar. Jesus falando das coisas do alto, falando das coisas do Espírito, falando do céu, e a mulher pensando no bucho, pensando na sede dela, no percurso que ela percorria para chegar lá. Ele disse: vai chamar o teu marido e volta aqui. Aí vai a pegadinha. Jesus já sabia de tudo, mas ele tinha que entrar na vida dela. Ela respondeu: não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus retrucou: disseste bem, tivesse que não tens marido, tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Nisso falou a verdade. A mulher disse: vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre essa montanha, mas vós dizeis que
se deve adorar em Jerusalém. Ela voltou para a picuinha. Como é que é? Jesus acaba de oferecer água viva. Ele acaba de oportunizar aquela criatura de Deus o caminho para a vida eterna, beber da fonte que era Ele mesmo, que é Ele mesmo, do Espírito Santo, e a abençoada, depois de questionada em sua vida particular, que Jesus nos questiona. Quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a vida eterna, encontramos essa água que emana para a vida eterna, ele remexe tudo dentro de nós. É como a água que vai avançando e vai revirando os entulhos e vai trazendo para fora as sujeiras. Como um rio em enchente que desce e vai levando as coisas. E vai revirando tudo que é sujeira, vai revirando tudo que é entulho, vai revirando as coisas vão surgindo. E claro, não é uma imagem bonita. Não é. Podridão, porcaria, sujeira. Mas é preciso que essa fonte de água viva surja em nós e vá nos purificando, vá nos expondo, inclusive, até mesmo. E quando isso acontece, não é bom. Quando isso acontece, não é agradável. Que ninguém gosta de ter que se desinstalar, abandonar as facilidades. Ninguém gosta. Ninguém gosta, é preciso considerar isto. Né? Que quando o rio, o Espírito, vai passando por nós, ele vai nos desinstalando. É assim que acontece, Ivoneide, seja muito bem-vinda. Boa tarde, minha querida. É assim que acontece. Portanto, quando a mulher foi acuada por Jesus, questionando a sua vida pessoal, dizendo, olha, isso aí não está certo. Você falou bem. Eu estou te vendo. Ela já voltou para a picuinha. Já voltou lá para o passado. Mas tá vendo? Como é que vai ser isso aí? Porque vocês, judeus, nosso pai adorou aqui nesse monte. Aqui é o lugar de adoração. Mas para vocês, é lá em Jerusalém. E aí? Acuada, ela partiu para o ataque. Aí Jesus diz, mulher, crê em mim. Aí eu fico pensando em Jesus olhando para nós hoje. Quanta besteira dita nessas mídias sociais para os cristãos. Quanta palavra besta dita. Quanta discussão sem fundamento. É aqui, é ali, é esse, é aquele. É, não é. Gente, pelo amor de Deus, crê em Jesus. Disse o Senhor para a mulher, olha, isso é picuinha, crê em mim. Se Jesus olhasse para as nossas mídias sociais, o que ele diria? Diria, gente, isso é picuinha, crê em mim. Crê em mim. Tudo isso vai passar. Vai passar a pandemia, vão passar os remédios que funcionam ou não, vão passar os governantes, vão passar administradores, tudo vai passar, só eu não passo, minha palavra não passa, o Espírito é imortal, cuida do Espírito, porque a carne é temporal. É disso que o Senhor está nos falando hoje diretamente nesse estudo. Crê em mim. Eu vou até marcar porque isso é uma ordem. Ele está dizendo, Christian, crê em mim. Ivoneide, crê em mim. Aurilete, crê em mim. Joana Paula, crê em mim. Crê em mim, diz o Senhor. Isso aqui é uma ordem. Pode marcar de vermelho aí, no versículo 21. Crê em mim, não vai crer em outra coisa não, não vai crer na estrutura dos homens, não vai crer no recurso dos homens. A gente lança mão, sim, lança mão, espera, a gente corrobora porque estamos nesse mundo, mas temos que crer em Cristo. Crer em Cristo. Ele diz, vem a hora
em que nesta montanha, nem vai ser nesta montanha, nem vai ser em Jerusalém, que vós adorareis o Pai. Nem a montanha, nem em Jerusalém. Vai chegar a hora. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que Jesus diz isso? Não parece meio boçal, né? Olha, vocês não sabem o que estão falando. Porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus diz isto, ele está apequenando os samaritanos? Não. Ele está falando a verdade. A salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. A salvação vem dos judeus. Não quer dizer que a salvação é só para os judeus. É propriedade dos judeus. É exclusividade dos judeus. Não é isto. Dos judeus vem. Jesus nasceu judeu. Assim como se Cristo tivesse nascido de outro povo, viria desse povo, nasceu lá. Mas quis o Senhor construir uma história. Quis o Senhor porque Ele quis construir uma história com o povo judeu. Deus é Deus e Deus faz o que Ele quiser, meu filho. E o que é que Jesus está dizendo? Olha, vai chegar a hora, e essa hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vai chegar a hora, e esta hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí eu vou marcar de novo como promessa. Pois vem a salvação, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É agora, eu digo para você, é agora, é hoje, dia 18 de abril. Hoje. Irmãos, nós estamos em casa, adorando Jesus, participando da Santa Missa via televisão, via mídia social, via Facebook, Twitter, YouTube. Vai chegar a hora, e essa hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Fazendo comunhão espiritual. Adorando Jesus. Numa capela lá do outro lado do mundo. Uma adoração perpétua. É agora. Pois estes, continua, pois estes são os que o Pai procura. Não são pessoas que buscam sinais e prodígios. Não são pessoas que buscam vantagens pessoais. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Por que o Pai procura estes adoradores? Porque esta é a nossa vocação primeira. Porque é assim que iremos nos comportar na glória de Deus. No céu. Gente, no céu ninguém vai ser médico, professor, enfermeiro, engenheiro, pedreiro, porteiro, contínuo, servente. Ninguém vai ser empresário, milionário. Não! No céu, todos estaremos rendendo glórias a Deus pela eternidade. Portanto, se eu consigo hoje, nos limites que eu tenho, porque eu os tenho muitos, nos pecados que ainda me escravizam, que me atormentam, contra os quais eu luto, a peleja é grande, mas eu preciso largar uns e lutar contra outros, e vou me defendendo e chamo o Espírito Santo, e aí se pega com Nossa Senhora e vamos indo, porque é assim mesmo, é desse jeito, e você pensa que só você que luta? Todo mundo está lutando. Mas o Senhor precisa de adoradores
que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 24. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, o que significa Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse, e aqui é um princípio eterno, é em preto: sou eu que falo contigo. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que devia vir. Palavra de nossa salvação, glória a vós, Senhor. Diante de tudo isso, você pega o seu caderno e responde. Diante de tudo isso, o que é que o Senhor quer nos dizer na reflexão de hoje? O Senhor quer nos lembrar que nós precisamos pedir o Espírito Santo. Que se nós, de fato, acreditarmos, a nós basta apenas crer. Se nós crermos, o Espírito Santo virá sobre nós, o prometido do Pai virá sobre nós, o amor do Pai e do Filho será derramado em nós, de tal maneira que nós seremos cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós poderemos de nós também irradiar esse Espírito, sermos como que fontes ambulantes, derramando o Espírito Santo de Deus em nós e de nós para os outros. Atraindo as pessoas para Deus. É isso que o Senhor nos diz. O Senhor nos diz também que quem se aproximar dele nunca mais terá sede, mas terá uma fonte que emana para a vida eterna. E o Senhor nos dá uma ordem: crê em mim. Mulher, crê em mim. Diz para você: boa tarde, Jussara, seja muito bem-vinda, minha irmã. Começamos mais cedo hoje, Jussara. Mulher, crê em mim, crê em mim. Confia, crê em mim, diz o Senhor. E quando começam as picuinhas, crê em mim. E quando as dificuldades aumentam, crê em mim. É o que o Senhor nos diz. Creia, acredita, olha para mim. Porque o Senhor quer pessoas, o que Ele nos diz, o Senhor quer pessoas que adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade e adorar 24 horas por dia. E em verdade significa na sua verdade, na sua realidade, no seu contexto. Não adianta você querer adorar como se fosse alguém que era consagrado em vida. Na Canção Nova, no Shalom, na Hesed, você não é. Não adianta querer adorar como se você fosse alguém que não tivesse filhos, você tem. É a sua vida. É na sua história. Não adianta querer viver e orar como alguém que não tivesse essa doença, uma doença que você tem. Você tem essa doença, você vai vencer. Mas você precisa crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Ele é o Senhor. Crê. Mulher, crê em mim. Aurilete, crê em mim. Jussara, crê em mim. Crê em mim. Crê em mim, disse o Senhor. Porque ele diz no versículo 26, sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. O Senhor deseja adoradores em espírito e em verdade. Adore o Senhor com a sua vida. Adore o Senhor com a sua alegria. Adore o Senhor com as suas lágrimas. Adore o Senhor com as suas vitórias. Adore o Senhor com as suas derrotas. Adore o Senhor com as suas virtudes, com os seus defeitos, com os seus pecados, com as suas graças. Adore o Senhor. Em verdade, Jesus, eu te louvo e te bendigo e te adoro, Senhor. Que hoje, neste dia, eu mal consigo rezar. Senhor, porque a muito custo eu faço oração pequena. Mas tu sabes o meu coração, dos meus limites. E é isso que eu posso te dar hoje. Louvor e glória a ti, Senhor. É assim. É desse jeito. O que o Senhor espera de nossa parte é que nós, cada vez mais,
tenhamos uma postura de adesão a Ele. Cada vez mais que nós estejamos próximos do Senhor. E Ele nos fará emanar rios de água viva. E eu posso dizer isto como testemunho. Muitas e muitas vezes a gente não tem força, a gente não tem a sabedoria necessária, a gente não tem vontade necessária, mas a gente vai. A gente vai. Porque, disse Jesus, né? Dessas pedras o Senhor pode fazer se levantar filhos de Davi. Se vocês se calarem, as pedras falarão. Então a gente vai, eu vou. Às vezes sem vontade, sem coragem, sem inteligência, me achando incapacitado para a função, mas a gente vai. A gente vai porque nesta hora o Senhor faz emanar os rios de água viva. E tal qual um cano entupido que recebe um poderoso jato d'água, é desentupido e a sujeira vai embora. Assim também acontece conosco. Assim também acontece conosco. E o que é que nós respondemos para o Senhor nesse dia? Sim, Senhor, nós queremos. Vai respondendo para o Senhor com as suas palavras na sua vida. Osana, que seja muito bem-vinda, Ellen Domingues. Vão respondendo para o Senhor, dentro da vida de vocês. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, eu quero ser, sim, eu quero estar em tua presença, Senhor, como essa samaritana, com as minhas sedes, e eu, assim como ela, também digo, Senhor, dai-me de beber desta água viva que és tu. Eu quero me aproximar da fonte, Senhor, que és tu, e bebendo da fonte que é o Espírito Santo derramado por ti, que eu possa, Senhor, ser também uma fonte para os irmãos. Que o Espírito Santo em mim, Senhor, seja capaz de transbordar além de mim, Senhor, para levar o teu nome, a tua presença, o teu amor a tantos e tantos e tantos, Senhor. Eu quero cada vez mais crer em ti, apesar dos meus limites, ainda que eu não veja, Senhor, que a minha consciência não veja, eu quero crer em ti. Crer é uma decisão, crer é um princípio, eu quero crer em ti, Senhor. E crendo em ti, eu quero ser um adorador em espírito e em verdade, porque eu professo, tu és o Messias, tu és o Salvador, Senhor, tu és aquele que havia de vir, por ti todos somos salvos, no teu nome todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Eu professo essa verdade e é isso que eu desejo, Senhor. É isso que eu te respondo nessa tarde. É isso que eu quero colocar nesse meu estudo bíblico de hoje com os meus irmãos aqui neste dia, por este canal, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Eu sempre me surpreendo quando a gente faz estudo bíblico, porque eu leio um pouco antes, mas o Senhor, na reflexão, me leva em outras direções. O Espírito Santo nos leva em outras direções e fala muito forte no meu coração também. Então, assim, eu quero agradecer, explicar para quem chegou depois, né, que a gente começou um pouco mais cedo, a gente começou hoje às 13h30, 13h35, porque eu tenho uma aula agora às 14 horas, era às 14 horas a aula, estou atrasado para a aula. Eu consegui postergar para 12h30, eu vou desligar aqui com vocês, eu vou começar a aula com os alunos. Então, assim, a gente vai nessa, né? a gente vai rezando na nossa verdade. A gente ora na nossa verdade, adora o Senhor na nossa verdade. Minha verdade hoje é o trabalho também, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, nesse nosso encontro de meditação da palavra e de encontro com Jesus. De encontro com Jesus, palavra, que tanto me alimenta. Né? E aí, para a gente encerrar, eu queria duas coisas. Primeiro, a frase de hoje. A frase de hoje diz assim: não abandonamos sem dor o que possuímos com prazer. Não abandonamos sem dor o que possuímos com prazer. Santo Agostinho. Não abandonamos sem dor
o que possuímos com prazer. É a frase de hoje. Vou dar a você, né? Amanhã, dia da misericórdia, nós teremos uma programação especial aqui pelo nosso Face, um terço da misericórdia com a Ritinha. Eu estarei meditando a misericórdia na sequência, e depois temos a Santa Missa. Então, se você puder e quiser, vem estar conosco amanhã, meditando, celebrando a misericórdia de Deus em nossa vida. Deus abençoe. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser, em nossa meditação sobre a misericórdia. Fique com Deus, Deus abençoe. Um abraço, gente.